Olá pessoal, estou eu aqui, eu e meu pai. Falar um oi pro Oi, pessoal aí, pai. pessoal, estamos aqui para esclarecer algumas coisas, entendeu? Nessa luta nossa incessante nesse momento tão difícil. O chefe de gabinete aí do prefeito, né, o Franco, veio fazer uma entrevista hoje na Vox e ele comentou algumas coisas, né, em relação ao Ceará, o evento que aconteceu, e a gente veio aqui dar uma satisfação às pessoas, alguns esclarecimentos que a gente tem trabalhado com isso, né, com essa transparência com as pessoas que têm nos acolhido, a população que tem nos acolhido nesse momento tão difícil. Então vou mostrar essa primeira fala dele, depois eu vou respondendo fala por fala, para que vocês possam acompanhar direitinho. O que a prefeitura pode fazer para colaborar lá com o Ceará, que quase teve o prédio destruído por conta do fenômeno? O Ceará realmente passou por um problema ali, né, com a ventania, a chuva da semana passada, segunda-feira. Então E começa por isso, né? O Franco ele comenta aí na entrevista e ele coloca essa chuva que teve aí, o telhado que caiu. Eu acredito que ele não tenha Fez um buraco. fez um buraco ali no telhado. Eu acho que ele não tem a dimensão, né? Ele não sabia nem a data que aconteceu, que foi na segunda-feira, perguntou para o jornalista. Então, ele veio comentar de algo que eu acho que ele não esteve visitando nós, ele não veio aqui no Ceará ver o tamanho do estrago. Né? É um hospital de 60 anos que presta um serviço muito relevante, mas muito, muito relevante à população. Fora o Ceará, nosso educandário com as crianças, tudo que está envolvido com isso, né? As famílias, 30 pacientes, os funcionários que estão preocupados aí em relação ao emprego, a gente muito preocupado como que a gente vai dar continuidade aos trabalhos, um hospital que já vinha tendo dificuldade. Então, em primeira resposta ali, né, que a gente queria dar ao Franco, assim, para a gente falar desse assunto, seria interessante se inteirar, né, de maneira mais ampla de toda a problemática. Não foi que nem uma pai que caiu uma árvore em cima, ou um carro que bateu numa guarita, que já aconteceu várias vezes com a gente e a gente nunca pediu ajuda por causa disso. Né? Essas coisas a gente consegue contornar de maneira Quantas fácil. vezes, quantas dificuldades nós já tivemos aqui, nós contornamos. Não é minimizar o nosso problema, é pelo contrário, nós vamos mostrar para vocês a intensidade, a grandiosidade do problema e a gente não tem irresponsabilidade de achar que a gente está criando uma confusão por uma coisa à toa, não é isso. as pessoas têm que entender, principalmente nesse caso, a prefeitura ela pode ir até certo ponto. O Ceará, ele é uma entidade filantrópica de direito privado, de direito privado. Você vê que aí nessa parte ele comenta do Ceará, que a gente veio falar, né, nas nossas lives, que o Ceará é uma entidade de direito privado, e é uma entidade filantrópica, como uma Santa Casa, como uma PAI, que presta esse serviço à população. E foi o que a gente comentou, né, que o prefeito teve aqui, que ele falou que não poderia ajudar muito na parte política, porque era uma entidade de direito privado. Então isso só confirma a nossa fala, ele veio repetir, né, o que a PTV falou, o que a gente veio falando, e a gente já esclareceu sobre isso, mas a gente vai dar outros esclarecimentos agora para vocês. A prefeitura ela não pode chegar para o Ceará amanhã, viu? Toma aqui 2 milhões de reais para você, de dinheiro público, que é o dinheiro que todo mundo paga, para o Ceará, fala, toma aqui agora e você vai resolver esse seu problema que teve aqui no teto, enfim tal. Isso é irresponsabilidade, não pode fazer isso, entendeu? As pessoas, mas o prefeito tem que ajudar. Claro, a pessoa física do prefeito, ele pode ajudar doando, ele pode ajudar trazendo empresário, falando da dificuldade e tal. Agora aqui é um ponto muito importante que a gente precisa entender, né? Não é bem assim como ele colocou, né? A PAI esteve aqui com a gente, a PAI, vocês viram nos nossos vídeos, muito solidária, é uma entidade que vem parceira mesmo. Eles já passaram por um problema muito parecido com o nosso na época do Covid, porque eles pararam todo o recebimento, né? Então, uma prefeitura pode colocar dinheiro numa entidade privada que presta serviço ao público, pelos nossos advogados especialistas em terceiro setor, que é esse terceiro de relação do governo com o setor privado, pode sim, né? Em alguns casos especiais como esse, né, numa catástrofe aí ambiental como foi essa, no próprio APAI veio trazer para a gente essas soluções. A APAI recebeu do governo Omar, ele fez uma proposta na Câmara dos Vereadores para uma emenda, um projeto de lei, que foi a Lei 59 de 2020, aprovada de unanimidade pela Câmara dos Vereadores no dia 16 de 6 de 2020 também,
que foi o quê? De manter um valor mensal para a PAI até o término do Covid. E a PAI recebeu esse dinheiro da prefeitura, sem prestar serviço, porque as crianças não podiam ir. Então, é possível, legalmente, correto, sem responsabilidade, de maneira responsável, até ao contrário, a gente acha que é uma responsabilidade sim do governo, manter aberto. A gente está falando, gente, de fechar um hospital, né? Olha a importância, a gente já tem uma dificuldade de prestação de serviço de saúde, você diminuir vagas de internação, diminuir assistência à saúde, numa saúde que já é precária, né, de maneira geral, nossa saúde pública. Então, é totalmente irresponsável levar para a Câmara de Vereadores um projeto emergencial de ajuda a um hospital Seara filantrópico com essa assistência. É só a visão da diretoria, a visão da PAI e a visão de todas as Santa Casas, entidades que já receberam apoio público de várias prefeituras. Inclusive, a equipe de advogados que teve aqui comentou, né, em relação a Santa Bárbara, a outros municípios vizinhos, que tem jurisprudência disso, né? Aquela verba que a Câmara de Vereadores tem, que é devolvida para a Prefeitura, a maioria das câmaras devolve uma parte das verbas para a Prefeitura, ela pode ser aplicada em serviços de saúde, em situações emergenciais. Então existem caminhos políticos, não só da pessoa física do prefeito, que a gente já conta com isso, né? Eu acho que todo mundo está na sua pessoa física recorrendo para tentar ajudar o Hospital Seara. Etc. O Seara, ele tem um convênio com a Prefeitura de aproximadamente 2 milhões de reais por ano. Ah, por que não aumenta o convênio? Gente, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Como você vai aumentar um convênio? Opa, calma lá, eu tô pagando para internar o pessoal aqui 10 mil reais, agora eu vou pagar 40, só porque o teto do Seara caiu. Não faz sentido isso é uma responsabilidade. Eu preciso ter lastro, eu preciso ter motivo para aumentar o valor desse repasse, entendeu? Aí se a gente vê só o buraco do Seara, né, aquilo que a gente está falando, talvez não tenha a ideia e a dimensão da problemática que um hospital de 60 anos, que atende tanta população, está vivenciando. Né, parece que quer explicar essa parte? Franco comenta sobre o contrato que nós temos com a Prefeitura. Realmente nós temos, eles arcam, pagam em dia e não tem nada a ver com o assunto, ele está misturando as coisas. Nós fomos há um tempo atrás, cerca de um mês, né, Fábio? Um mês e meio, solicitar que houvesse um aumento do valor desse serviço que nós prestamos para os pacientes do município, que a Prefeitura nos paga. Esse foi o objetivo. E não tivemos apoio nesse sentido, porque pela lei só poderia aumentar o que estava no contrato, que era a correção. Mas só que nós, como hospital, sabemos que nesse período que foi feito o contrato, houve alteração de CLT com aumento de salários de enfermeiros. O medicamento aumentou muito nesse período, muito além do índice de uma correção. Nós temos um gasto muito intenso com medicamento, porque nós tratamos pacientes e utilizamos medicamentos de última geração. Então, está completamente misturando as coisas, tentando, em cima de um fato que não tem nada a ver, denegrir o que a gente está querendo mostrar para a população. Então, aqui o Franco, meu pai explicou bem, né, a relação. Ele mistura bastante o assunto. A gente até vê, assim, essa manobra, a gente fala, uma manobra política, né? Ele pega um assunto, ele mistura e as pessoas ficam confusas, né? Ele traz valores financeiros, assuntos diferentes, né? Como meu pai falou, a gente esteve lá, né, tentando negociar um reajuste, porque o Seara está precisando de ajuda, isso antes da tempestade. Agora, com a tempestade, é outra coisa. Então, a gente não está falando para aumentar de 10 mil para 50 mil, né? Essa fala vem uma fala solta, até a gente considera desrespeitosa quando fala, gente. Fábio, eu não sou meio responsável, chegar lá do nada, eu vou querer que vocês aumentem. Não é isso, não. Nem fizemos isso. Nós mostramos pelos índices do governo, pelos índices que foram apresentados, o que a gente precisava. Não foi aceito, não foi dado. Só para ter uma ideia, assim, né, aqueles porcentagem. O reajuste, né, há 4 anos de contrato, a gente tem um reajuste de 4% ao ano. E os aumentos de folha de pagamento em insumos foi de 15%. Então, imagina, se a gente for somar, a gente vai ter 30%, 40% de defasagem no contrato. Então, foi essa a negociação que o Seara esteve há um mês atrás, antes da tempestade, com o prefeito Chico, justamente, que, aliás, foi muito bem recebido. Foi recebido pelo Chico, muito bem recebido. Eu quero deixar bem claro isso. Sempre o Chico me atendeu muito bem, uma pessoa que eu tenho muita consideração. Não misturar as coisas. O homem Chico, que eu admiro, que eu sempre apoiei,
Mas não é essa situação. É uma situação da nossa obra, da nossa calamidade que a gente está vivenciando e que não podemos agora simplesmente achar que foi um buraco na telha ou que caiu uma árvore. Não foi isso. Nós estamos lidando com um ser humano, nós estamos lidando com crianças, sabe? Então é diferente a situação. A gente não pode fazer isso. Senão amanhã, caiu uma árvore em cima de uma ONG. Opa, calma lá, então toma aqui R$1 milhão para você reformar sua ONG. Aí foi lá, aconteceu, um carro bateu na portaria, destruiu a portaria da PAI, por exemplo. Opa, calma, toma aqui então R$2 milhões. Não existe isso. Temos que ser responsável. E as pessoas estão utilizando ali, naquele caso, como se fosse a prefeitura não está ajudando, a prefeitura tem um convênio de aproximadamente R$2 milhões por ano, tudo legalzinho, bonitinho, paga em dia, faz tudo o que pode fazer e vai continuar fazendo enquanto o Seara, que presta um bom serviço, existir. Agora, irresponsabilidade, não. Nós não vamos aumentar o valor da diária por conta que caiu o teto do Seara. Não vamos fazer isso. Não faz sentido. Qual que é o lastro? Amanhã vem o Tribunal de Contas e olha e fala, pô, você pagava R$10 mil por internação, agora você está pagando 40. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. É uma entidade de direito privado, não é público. Então vamos ter responsabilidade, vamos tomar cuidado o que as pessoas estão falando, principalmente ali, diretoria, etc. A prefeitura é sensível, mas é responsável acima de tudo. Está falando justamente, né, do lastro, e a gente entende bastante disso, né? Tudo que o governo precisa dar, precisa ter uma justificativa, um lastro. Por isso que é importante, e até a gente conta com o auxílio de pessoas que entendem da legislação pública, como o próprio Franco poderia ajudar quanto a isso, e fazer essa proposta à Câmara, né? Fazer um projeto de lei que havia. A gente sabe também pela PAI que teve aqui, que o governo de estado também está mobilizando, parece que tem 10 dias aí para mobilizar e para prestar assistência à propriedade privada que foram danificadas de uma verba do governo do estado, né? Talvez ele pudesse verificar essa verba e talvez seja uma verba que possa destinar ao Hospital Seara. Então a responsabilidade e esperar, como você está falando agora, que a pessoa física vai se mobilizar, a gente fica feliz com isso e espera até que faça isso, né? Depois nós estamos sabendo, Franco, disso agora. E soubemos alguma coisa por alto com o funcionário, mas em nenhum momento houve essa posição da prefeitura já passando para a gente o que se tinha de positivo, o que estava se recorrendo para poder ajudar o Seara a fazer um telhado todo que foi destruído. Né? Mas não pode ficar, acho que de jeito nenhum, a impressão para as pessoas de que a parte política, até repetir isso algumas vezes, não pode ser feito nada. Pode, já foi feito, dá para se fazer. Então lavar as mãos de, eu não posso fazer, como o prefeito teve aqui e falou, eu estou de mãos atadas, é isso que a gente não concorda, tá? Essa parte não é. Agora, a gente é muito grato, até que a gente fica feliz, a gente que é da caridade, a gente fica feliz com pouca coisa, é interessante, as instituições vão entender o que eu estou falando. Então veio aqui o prefeito e falou assim, o meio ambiente, a defesa civil, vou botar um tapume, comprou um tapume novo aqui pra gente. Nossa, a gente ficou feliz da vida que tapou o buraco com o tapume. Já tinham pessoas entrando pelo fundo, porque caiu o muro em 2 espaços aqui do Seara, o muro caiu, então não vou colocar um tapume. Eu falei assim, que ótimo, porque já estava entrando pessoas aqui e você sabe, a gente fica completamente exposto, né? E aí veio o meio ambiente, tirou as árvores, tudo isso é de grande ajuda. A gente espera e ficou feliz com essa iniciativa e da prefeitura. E lembrar, né? É isso que eu estou falando, gente. A PAI recebeu, a PAI esteve aqui, eu até citei aqui o projeto de lei 59 de 2020, na data 16 de 6 de 2020, aprovado em primeira chamada por unanimidade pela Câmara dos Vereadores, uma ajuda de custo para a PAI. Então, a gente sabe do que está falando, a gente consultou o jurídico, a gente tem muita responsabilidade, a gente está falando nas nossas redes sociais para manter a transparência de tudo que está acontecendo conosco. Fazer isso. Senão amanhã, caiu uma árvore em cima de uma ONG. Opa, calma lá, então toma aqui R$1 milhão para você reformar sua ONG. Aí foi lá, aconteceu, um carro bateu na portaria, destruiu a portaria da PAI, por exemplo. Opa, calma, toma aqui então R$2 milhões. Não existe isso. Temos que ser responsável. E as pessoas estão utilizando ali, naquele caso, como se fosse a prefeitura não está ajudando, a prefeitura... Não é essa colocação, Franco. Acho que você é um menino
e fica com essa energia toda, sabe? Nós já costumamos ser tratados assim, mas não é disso que nós estamos falando. Eu tenho um carinho pelo Chico muito grande, sabe? Talvez você não saiba disso, mas um carinho especial, porque sempre tivemos um bom relacionamento. É que agora a situação é diferente. E quando ele se propõe a nos ajudar, eu fico feliz da vida, que ele recorra às amizades dele, que ele recorra entre o meio empresarial para trazer essa ajuda para o Ceará. Eu sou um médico de experiência em Americana, esses anos todos trabalhando em Americana, e não tem em nenhum momento essa postura de responsabilidade ou propor alguma coisa indecente para a prefeitura, de jeito nenhum. E até a gente sente, né, a maneira com que ele fala ali, de nenhum momento a gente fez isso. A gente tem muita responsabilidade, muito bom senso, muita ética no que a gente está falando. Ninguém pediu o dinheiro assim, vem dar 2 milhões aqui, dá 1 milhão aqui. A gente sabe, né? Isso é uma fala que tenta confundir as pessoas, uma fala que tenta tirar uma responsabilidade que tem sim a prefeitura. A gente não vai recuar em relação a isso. Você pode falar que a prefeitura não tem responsabilidade, que é uma sociedade privada. É privada, só que é importante e frisar, presta serviço muito relevante à população. E a partir do momento que uma entidade presta um serviço relevante à população, sim, o governo, o Estado tem obrigação de ajudar, de auxiliar. Numa catástrofe, a gente não está falando de qualquer coisa, né? Mais uma vez, estamos falando de uma catástrofe. Então, eu acho que fica mais claro dessa maneira. Né? É uma catástrofe, é uma situação diferente e, como governante, nós temos preocupação, sim, com as pessoas, como nós que estamos aqui numa obra social, nós temos uma preocupação com a população. Se um paciente bate aqui à minha porta passando mal, jamais eu deixo de atender. Não quero saber nada se ele tem um documento, se ele não tem documento, eu não deixo de atender. Eu atendo e depois nós vamos ver como vai ser feito. Inclusive a gente tem recebido nessa semana, né? A gente fala que essa semana foi na segunda, hoje é sexta, a gente não saiu daqui do Ceará, a gente está 24 horas praticamente no Ceará. Parece que faz um mês que foi o evento, né? Com entrevistas, tentando resolver, preocupado, desgastando tudo o que a gente pode, buscando os recursos que a gente pode. Então, esse momento é o momento que a gente espera esse acolhimento, principalmente da prefeitura, de um chefe de gabinete, que traga conforto, estamos juntos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, achar saídas, achar soluções e não criar polêmica nessa situação. A prefeitura tem um convênio de aproximadamente 2 milhões de reais por ano, tudo legalzinho, bonitinho, paga em dia, faz tudo o que pode fazer e vai continuar fazendo enquanto o Ceará, que presta um bom serviço, existir. Agora, irresponsabilidade, não. Nós não vamos aumentar o valor da diária por conta que caiu o teto do Ceará. Não vamos fazer isso. Não faz sentido. Qual que é o lastro? Amanhã vem o Tribunal de Contas e olha e fala, você pagava 10 mil reais por internação, agora você está pagando 40. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. É uma entidade de direito privado. Franco, realmente nós ficamos muito felizes até com esse pessoal que veio da prefeitura cortando as árvores. Eu vi um ânimo dos funcionários e vi esse acolhimento deles, como também tive esse acolhimento do seu pai. Mas eu não acho que essa postura que você está tendo, menino, de colocar de forma tão agressiva, entendeu? Que nós estamos sendo irresponsáveis. Jamais nós estamos propondo qualquer medida irresponsável. Pelo contrário, nós estamos como um grito, pedindo ajuda. E fizemos isso com a população. Estamos recebendo. Olha, recebi 2 caminhões de areia, de pedra, tijolos. Já tem recebido material para a reconstrução do muro. A população se mobiliza. Você não tem ideia. E às vezes a gente fica emocionado. Recebeu um Pix de 5 reais. Olha, você não imagina. Eu sei disso, que às vezes quem doa 5 reais está precisando e tira aqueles 5 reais que faz falta para ele, mas está doando para o Ceará porque está sensibilizado. O que eu quero do poder público é uma sensibilização do nosso problema, da nossa dificuldade. E não é só isso. Esses pacientes que eram atendidos aqui, a família desses pacientes, a dificuldade que eles têm de lidar com esses pacientes em casa,
e nós sempre acolhemos, cuidamos dele, sempre de forma diferenciada. Então, Chico, jamais eu acho que esse impulso, Franco, de você querer defender, mas não é essa a situação. Acho que você está pegando um caminho errado e está misturando as coisas, trazendo confusão. Vamos esclarecer. Tudo que a prefeitura fizer, eu vou colocar, eu vou agradecer, eu vou colocar em vídeos e faço questão para isso. Tudo que for feito pela prefeitura. Mas eu estou pedindo ajuda. E a gente assistindo, né, a gente vê essa agressividade no vídeo aí, que dá para ver muito bem nessa parte, né, principalmente nessa parte, mas todo o vídeo é de certa forma agressiva. A gente vê essa trocada de pé pela mão, né? A gente acha que a própria fala que você tem agora, você vai falar assim, mas dá 2 milhões. É irresponsável você colocar um valor solto sem você dar todo o contexto. Aí você põe assim, dá 2 milhões do contrato. Primeiro que não dá, né? É um contrato que a gente presta serviço, paga em dia, não estão em dia, tem dias que atrasam, tá? Tem datas que não batem e a gente tem que fazer aportes nossos para poder cobrir. Então não é tão assim em dia, mas não tem atrasado no mês, paga, dentro do mês tem pagado, tá? Desde o início do contrato. Então isso já é uma vitória para a gente, porque antes existiam atrasos maiores. Então você vem falar de 2 milhões, 2 milhões, as pessoas se impressionam com o número. Agora, qual que é o custo que tem um hospital para se manter durante um ano? 4, 5 milhões. Aí você está falando de 2, tá bom, os outros 2 milhões a gente tem que se virar, ok? Né? Tá vendo? É diferente. Quanto que paga a mensalidade por mês, uma diária? Quanto que custa essa diária? Então se você for dar informação, é importante dar informação completa, porque senão fica um negócio solto e as pessoas acham, o Ceará recebe muito dinheiro. Até te falo, quanto recebe o hospital municipal? 10, 20 milhões? É o suficiente para bancar o hospital municipal? Uma Santa Casa de São Paulo, que eu me formei lá, eu estive lá, recebia 100, 200 milhões. Falo, nossa, a Santa Casa recebe muito dinheiro. Nossa, recebe, mas gasta 400 milhões para manter o serviço de saúde. Então é uma fala irresponsável, é uma trocada de pé pela mão. Eu acho que não precisa, meu pai já explicou isso, acho que não precisa disso. Acho que a gente tem uma conversa, uma serenidade, principalmente em situações agravantes como essa, a gente tem que manter uma serenidade, um diálogo e uma conversa mais tranquila, né? Justamente.